honestamente, não dá para viver de atuação. Sim. Eu tenho condições de fazer porque tenho o meu marido que me incentiva também e eu acordo 5h30 da manhã, 6 horas, vou dormir 11 horas da noite, então meu dia é extenso, eu consigo fazer muita coisa durante o dia. Não é uma coisa, essa vida de artista é uma coisa muito inconstante. Você faz vários testes, como se você fosse entrar em várias empresas, e aí cada teste você pode ou não pegar. E se você não pega, ninguém te avisa. Eu acho que um papel pequeno, quanto menor o papel, mais força você tem que fazer para ele aparecer. Tá. Então, assim, você só tem aquele minutinho para mostrar o seu trabalho. Sim. Se você naquele minutinho não aproveitar, não der o melhor, passou. Ok, gente, a gente está de volta com o podcast Pode Fala Aí. Hoje, excepcionalmente hoje, a gente está num ambiente totalmente novo. Um ambiente disponibilizado pela Electric Circus na figura do Robert Kennedy. Um ambiente belíssimo e que a gente quer gravar aqui todo dia, porque a gente ficou muito satisfeito com o negócio. E hoje o papo é sobre atuação. E nada melhor do que a gente falar de atuação com uma pessoa que é a cara dos papéis que a gente tem, tanto no cinema quanto na publicidade. Eu estou falando da atriz do meu curta, Fernanda Zeballos. Ah, que felicidade de ter você aqui! Feliz em estar aqui. Feliz em estar aqui. E feliz em isso aqui não virar um clube do Bolinha, principalmente. Eu já tava achando esquisito. 4 já é demais, né? Já é demais. Quebrar isso aí. Pronto. E eu tinha que quebrar com uma pessoa excelente como você. A gente fala de atuação e realmente quando eu digo que a gente tem uma atriz na cidade, você é a pessoa que a gente mais conhece de atriz na cidade. Realmente, pra mim, você é o ícone de atuação na cidade. Como é que é ser essa pessoa? Então, eu não sou cearense. Eu sou paulistana, sim. Moro aqui há 28 anos, adotei a cidade, adoro o Ceará, adoro as pessoas. Quem não? E aí eu comecei a fazer aqui os trabalhos, coincidentemente, com o Joy e a Bela. Tá. Ela me descobriu numa padaria, tomando café, perguntou se eu queria fazer um teste para uma propaganda. Eu não estava fazendo nada e falei, vou. E fui, na companhia de imagem. Sim. E aí daí que começou a minha história com atuação. Quando eu morava em São Paulo, eu fui fazer uma propaganda, fiz um teste, mas eram milhões de pessoas, você perdia muito tempo e assim, não pegava a propaganda, então eram 100, 200 pessoas para uma vaga e eu acabei desistindo porque era muito tempo que a gente perdia. E aí aqui surgiu a oportunidade que chegou a mim. E aí eu comecei a fazer as propagandas. O que acontece? Eu fazia mãe de criança. Na época, vai fazer meu primeiro comercial foi há 22 anos atrás, que foi Pague Menos 20 anos. Então, assim, na minha casa, foi locada pro comercial e eu fazia a menina de 20 anos, só que eu tinha 33. E foi com o Joy e com a Bela. E aí daí eu comecei a fazer propagandas. Então toda propaganda que tinha fala principalmente, me ligavam, eram poucas produtoras, então todo mundo se conhecia aqui. Até hoje me ligam direto, eu não participo de nenhum casting, nada disso, assim, liga já fala direto. E aí comecei a atuar, depois eu senti necessidade de ter o DRT. Sim. Para poder fazer algum filme que viesse para cá, alguma coisa assim. E aí eu fui fazer o CAD, curso de arte dramática da UFC. Foram 2 anos de curso, foi muito legal, assim, aprendi extenso coisas. até, né? Foi, na verdade, 1 ano e meio e os outros 6 meses foi da apresentação do espetáculo, de conclusão de curso. E foi muito bom, foi assim, eu acho que tudo na vida da gente que passa, foi complicado porque era longe da minha casa, eu morava no Porto das Dunas, era na Avenida da Universidade, tinha filhos pequenos na época. Mas assim, eu aprendi muito. Eu era a mais velha do curso, para ter uma ideia, né? Eu tinha 33, aí tinha de 18, 17, mas foi ótimo. Chegava perto de prova, todo mundo pegava meu caderno para copiar, porque eu era super compenetrada. Enfim, aí comecei a fazer e aí começaram a chamar. Aí veio filme, veio o seu, por exemplo, né? Sim. O nosso curta que a gente gravou
numa madrugada, eu tava lembrando disso. Pronto. Foi muito legal. E assim, eu sou uma atriz, faço bastante coisa aqui, mas tem atrizes aqui maravilhosas, só que são perfis diferentes. Então eu faço um perfil que, por exemplo, filme bem cearense, eu não pego. Porque já me disseram, não, você tem o pescoço longo, você tem essa cara comprida, então assim, seu perfil não serve para o papel. Mas isso também não te incomoda no fato de não se adequar no perfil cearense? Não, porque caso, daí eu né? pego outras coisas, Sim. né? Eu não tenho como mudar meu perfil. Eu Sim, tenho como óbvio. fazer, eu já fiz espetáculos, por exemplo, que eu era uma velhinha. Então a gente consegue moldar isso aí. Mas se tem alguém no perfil, para que eles vão me chamar? Então Sim, existe perfeito. isso, o mercado é assim, Perfeito. essa profissão é assim. E tudo bem, entendeu? Eu gostaria de participar mais, mas não tem problema. Então tem atrizes que se encaixam no perfil, quer dizer, eu faço bastante coisa do meu perfil. E aí mas graças a Deus, eu já recebi prêmio do pessoal de cinema, né, por atuação e tudo. Eu trabalho bastante, eu adoro fazer. Uma das coisas que você falou agora que eu acho legal é que, assim, você falou do curta que a gente fez, você tinha acabado de sair de um longa do Volney. Foi. Trabalhado com o André, que tinha sido assistente de direção dele, foi meu assistente de direção, ótimo assistente de direção, assim, porque eu não tinha experiência nenhuma, era meu primeiro curta, e ele disse assim, Alan, a gente não tem dinheiro para gravar e a gente vai ter que contratar atores, e o ideal que seriam atores de verdade. A gente chamou, aí ele disse assim, eu tenho uma pessoa que você tem que falar com ela para ver se ela topa. E tem um ator também que eu acho que estava no filme, que eu acho que tem que ver se ele topa, que é o nosso amigo Sidney Souto, queridíssimo. E, aliás, até uma homenagem a ele aqui é pelo fato dele ter gostado muito de ter feito o curta, porque ele sempre postou que fez o curta. E você foi, a gente não tinha dinheiro, a gente fez de graça numa madrugada, como você falou. Recebe muita proposta assim, e como é o trabalho? Assim, porque a gente pensa que ser remunerado pela sua atuação é bem complicado, principalmente no Ceará, eu acho, né? Então, assim, tu recebe muita proposta. Como é o trabalho de atriz e dá para viver como... Não. Eu vou ser bem honesta. Quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, porque eu quero ser ator, eu quero ser atriz, eu falo assim, tenha um plano B. Tá certo, verdade. O meu plano B, além de ser atriz, eu também tenho uma empresa com o meu marido, então eu cuido da parte administrativa e ele é operacional. Tá. Né? Ele trabalha, eu cuido da parte de banco, contador, esse tipo de coisa. Mas eu vou abrir um parênteses, porque eu achava até agora que você era só atriz. Não. Tá, não. ok. Então mas são coisas que eu faço na minha casa, em qualquer horário. Tá. Eu sou formada em turismo, fiz faculdade de turismo e hotelaria, trabalhei na hotelaria antes. Mas assim, o que eu sempre gostei mesmo foi de atuar. Entendi. Então, honestamente, não dá para viver de atuação. Sim. Eu tenho condições de fazer porque tenho o meu marido que me incentiva também, e eu acordo 5h30 da manhã, 6 horas, vou dormir 11 horas da noite, então meu dia é extenso, eu consigo fazer muita coisa durante o dia. E na minha empresa eu posso de casa a qualquer horário, qualquer dia. Mas assim, a atuação, eu acabo fazendo esse tipo de trabalho, que nem o que você me convidou, pelo desafio. Tá. Eu me lembro na época, faz muito tempo, eu nem me lembro quando foi. 2005, por aí. Exato. Eu me lembro que eu falei, poxa, um curta de madrugada, 2 atores, e eu sabia que o Sidney era um super ator, e assim, tipo Dogville, né? Exato. Então era um desafio. Eu falei, ganhando ou não ganhando, eu tô fazendo. Já fiz também para a Unifor, para os alunos da Unifor, que já me pediram também um trabalho. E eu só não fiz mais porque, assim, não concluíram o trabalho. E eu acho muito frustrante quando você faz alguma coisa... Você disponibiliza tempo, né? Não conclui. Eu ajudei, inclusive, eles teriam que ter 2 atrizes, eu fiz o papel... Eu falei, não, deixa, eu consigo fazer as 2. Vamos mudar aqui. Eu ajudei bastante eles no processo, né, para simplificar. Entendi. No final, não foi finalizado. Então eu falei, assim também não dá. Dá Você para tem fazer, um trabalho, né? Foram uns 4 dias de gravação.
Então, mas eu faço muita coisa assim, ao cachê baixíssimo. Eu participo de um grupo de teatro que a gente ganha muito pouco. Agora, o que você recebe a gente tem um infantil que a gente emocional é bem maior, há 8 anos apresentando esse infantil. Então, o que você recebe das crianças, dos pais, das pessoas, vai compensando. Mas que não dá para viver disso, não dá. Não dá. Não. Ok, perfeito. Mas também você é uma pessoa que hoje em dia também não trabalha só aqui na área, no estado, na verdade. Você é amiga do Renato Aragão. E eu posso dizer que realmente é amiga do Renato. Vez por outra eu vejo nas redes sociais, eu tô com o Renato Aragão. Você trabalha muito para fora. Como é que se deu essa saída daqui? Porque assim, você começou realmente aqui, paulistana, mas mora aqui e começou a sair daqui para fazer trabalhos para fora. Como é que é isso? Mas os trabalhos que eu faço para fora, eu já gravei a Turma do Didi, já gravei umas 2 vezes, já gravei Zorra Total na época, mas assim, com a família eu faço muita coisa de produção. Entendi. Eu faço mais coisa de produção para eles, assim, a gente já foi para Los Angeles, a gente já lá no Rio de Janeiro mesmo, produção para coisas deles. Então eu também trabalho em produção. E aí a gente faz esse tipo de coisa. Agora eu também estou trabalhando na direção de um espetáculo e adaptei o texto, que era um filme, né, Dirty Dancing, e adaptei para o teatro, que assim, a adaptação é sofrida. Eu tive a ajuda de um colega, ator, chama Yuri Sintra, para poder adaptar esse texto, porque a gente, não é fácil. Quando você começa a fazer, você fala, não é nada. Não é nada fácil, não tem edição de uma cena para outra, não tem várias câmeras. Então, assim, é aquilo e pronto, entendeu? Você tá vendo tá acontecendo tudo. E tem que dar certo. É bem difícil, bem difícil. A gente tá nesse processo agora. Eu tô dirigindo, atuando, tô co-dirigindo com a Carla Karenina, ela que tá dirigindo o espetáculo, eu tô co-dirigindo com ela, atuando. Eu vou fazer a personagem que é a Vivian, que é aquela mais velha, que o marido joga baralho e paga aula de dança pra ela. Sim, ok, eu sei quem é. Legal. E aí, e também adaptei o texto, então é um processo bem legal que a gente está fazendo. Bacana, e é um filme que mexe com o emocional de muitas mulheres, né? Na audição foi muito engraçado, porque vinham pessoas bem jovens, falavam assim, a gente perguntava, né, você quer fazer esse filme por quê? Quer participar disso? É porque a minha mãe assistiu muito esse filme. Sim. Porque meu pai. Aí chegou um e falou assim: não, porque minha avó adora esse filme. Aí eu, gente, a gente tá. Meu Deus do céu. Chegou na avó, complicou. Complicou um pouco, né? Mas é um filme assim, ele vai fazer 35 anos. E quem não queria ser o Patrick Swayze, né? Eu tirando a minha barriga, eu até queria ser daí também. Então, a ideia foi justamente de um colega, ele é coreógrafo e atuou, também fez um espetáculo Drácula, que eu conheci no Sim, Drácula. Eu lembro. Então, ele fez o Drácula, o primeiro espetáculo dele, aí ele me ajuda a aprender a dançar e eu ajudo ele na parte de atuação. E era um sonho que ele tinha. Aí ele falou, não, eu tenho que fazer, porque daqui a pouco eu não seguro mais a baby, né? Aí a gente entrou nesse processo junto. Entendi. Legal. Você trabalha com isso, trabalha com atuação, não foi descoberta, né? Não foi descoberta. Virou uma paixão. Aí quando é que você migrou para o teatro? Porque esse espetáculo é de teatro, né? Então, nada é de propósito. Eu acho que pelo menos no meu processo, eu conheço várias pessoas assim, eu nunca fui muito atrás. Ao contrário, porque como a gente está falando, a gente não ganha dinheiro, né? Sim. Assim, ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não dá para viver confortavelmente. Então, cada vez que eu falava assim, não, eu não vou mais, eu preciso arranjar um emprego que eu receba dinheiro. Eu preciso trabalhar em alguma outra coisa. Chega, eu não vou mais fazer. Tinha acabado um espetáculo, um processo legal e tudo mais. Aqui no Ceará a gente fica pouco tempo em cartaz, porque assim, quem que vai ao teatro? Vai a família, vão atores, quando é barato. O pessoal de teatro. Quando é barato. Vários projetos nossos são de graça, Sim. Porque o Sesc sempre ajuda muito Sim. a gente, tem projetos, o Dragão do Mar. Então, mesmo assim, não vai muita gente. Por quê? Porque não é da cultura cearense ir ao teatro, que nem São Paulo e o Rio. Você vai no teatro em São Paulo, no Rio, você vê idosos, grupos de pessoas, casais jovens, adolescentes indo num teatro. Aqui não, aqui tem os públicos específicos. Sim, específicos. Poucas pessoas. Então não dá para ficar muito tempo em cartaz. Aí
vinha alguém e me convidava para fazer um espetáculo. Meu primeiro espetáculo profissional foi o Sidney Malveira, que me convidou, que chamava Zona Contaminada, do Caio Fernando Abreu. Sim. Um espetáculo muito legal, um desafio enorme, eu fiz com o Oscar Rony, éramos 4 atores, o Murilo Ramos e a Drica, que é a esposa do Sidney, e Drica Freitas. Foi um espetáculo muito legal, eu ficava toda roxa, a gente subia numa corda, era uma coisa muito, muito doida e foi muito legal. Aí foi esse processo tal, aí nada apareceu, porque também tem esse problema. Não é uma coisa, essa vida de artista é uma coisa muito inconstante. Você faz vários testes, como se você fosse entrar em várias empresas, e aí cada teste você pode ou não pegar. E se você não pega, ninguém te avisa. A gente tem uma cultura aqui de não avisar. Não avisa. Então, assim, você acha, poxa, não, de repente não rolou ainda, né? Aí você vê a propaganda na televisão. Ah, não, rolou. Rolou. Ah, você vê o filme, o pessoal gravando. Algumas vezes eu ouço trabalhos para São Paulo, aí quando eu fazia realmente algumas coisas, e o pessoal tinha o cuidado. Eu acho belíssimo. A gente orçava, e não pegou, mas a pessoa ligava e dizia assim, olha, não deu dessa vez, desculpa, mas é porque fulano apresentou um orçamento melhor, assim, sabe? Eu acho isso de uma educação da porra. Para não dizer, eu recebi o primeiro, teve um comercial agora, que até é da prefeitura, sobre dengue, que eu mandei o teste e a produtora de casting, que é a Karine Guedes, ela me mandou, Fernanda, não deu dessa vez, mas a gente continua tentando junto e tal. Legal. Eu achei super legal, entendeu? Isso resolve a vida de muita gente. Com o advento da internet, é muito fácil você dá um retorno, né? E assim, a gente tem que trabalhar muito a ansiedade. Eu vejo pelos atores novos, eu fiz o Drácula, né? O espetáculo, éramos muitos atores e tinham muitos jovens, estavam fazendo a primeira vez, estavam saindo de uma escola de teatro. Então todos vinham para mim e falavam, mas me conta, Fernanda, como é, eu queria muito, como é que a gente faz para aparecer num filme? Como é que a gente faz? Eu falei, gente, é um processo, tem que contar com a sorte, com a sua competência, são vários fatores, com o momento. Então não tem uma fórmula mágica, não existe isso. Sim. Existe você estar na mídia, você manter os contatos e você dar a sorte de ser o seu perfil e você ser bom naquilo. Então, juntar tudo isso dá certo. E aí eu falo para eles, eu não quero desmotivar ninguém. Porque eu já estou há 1 ano nessa vida. Eu falei, gente, vai passar 2, 3, você vai fazer um trabalho. Aí daqui a pouco, outro trabalho. Aí quando você está desistindo, aparece outra coisa. Comigo sempre foi assim. Legal. A gente tem umas escolas, a escola Bertold Brecht, que fala de atuações que não precisam ser tão... A pessoa não precisa entrar no personagem de uma forma tão coerente. Aí tem a escola Stanislavski, se eu não estou errado, que a pessoa tem que ser realmente o personagem, né? É tanto que o cara que fez The Doors, tinha feito Top Gun, ele passou um tempinho achando que era o vocalista da banda por um bom tempo. O Anthony Hopkins fez um autista em Rain Man e passou um tempão fazendo tratamento psicológico, achando que ele era autista. Como é que é esse processo de atuação? Então, eu acho que cada um tem um. Tu já teve algum personagem que também teve que se desprender? Graças a Deus, não. E eu fiz personagens assim, eu fiz um espetáculo do Sidney Malveira, do Grupo Teatro Novo, que chamava Raposa das Tetas Inchadas. Era com a Leuda Bandeira, que era a matriarca. Eu fazia a Rosemary, que ela era feia, defeituosa, casada com gêmeos. E a gente vivia embaixo da terra, tipo um bunker, nunca saía, só a matriarca que saía. E originalmente no espetáculo, o texto é do Rafael Barbosa, eu não tinha braços.
Não tinha braço. Só que tinha uma cena que eu tinha que pegar uma xícara. Como é que eu ia pegar uma xícara se eu não tinha braços? Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte... Eu tenho só uma mãozinha pra fora, então o figurino que era do Dami, o figurino tinha uma manga que a minha mãozinha saía daqui e eu amarrava o outro braço e amarrava, então antes do espetáculo me amarravam assim e eu ficava só com essa mãozinha pra fora. E a outra manga ficava pendurada assim, balançando porque não tinha o braço. E aí assim, eu juntava a sobrancelha, punha o cabelo pra cima, eu realmente ficava feinha, bem feinha. E engrossava a voz, fazia um trabalho de voz pra engrossar a voz. Entendi. E foi um espetáculo muito legal, muito interessante, que foi, acho que de todos, tudo que eu fiz até hoje, o que eu mais tive que me mudar, assim, pra entrar no personagem, mas também nada que eu tivesse, pelo menos é o meu método. Eu não sou uma pessoa que eu tenho que ficar em silêncio, quieta, 1 hora antes, num canto. Tem atores que são assim, eu respeito, cada um tem seu jeito. Pra mim não, eu posso estar conversando com você, Fernando, nós vamos gravar. Ok, vamos gravar. E eu saio e gravo, sem problemas. Só te cortando, tem uma cena que você gravou um filme com o Chuchu, que tinha um enterro. E você era a mãe do filhinho que estava sendo enterrado. E eu lembro do Chuchu chegar e comentar comigo e dizer assim, a Fernanda chegou e simplesmente olhou e chorou. Foi. Oi? Como assim? Conscientemente, eu puxo na minha cabeça, eu puxo na minha mente uma tristeza muito grande. Sim. Uma situação dessa tristeza. Agora, eu não preciso... Se eu puxar muito antes, quando chegar na hora da cena, não sai. Não sai. O que aconteceu com as mães de Chico Xavier, que eu participei das mães de Chico. Também gravamos de madrugada. Por quê? Porque era de época e aí não podia ter barulho de moto. Foi, acho que em Pacoti, se não me engano. Sim. Né? Foi em Pacoti. Foi. E aí eu ia gravar numa madrugada a minha cena. Tinham as 3 mães principais e eu era uma 4ª mãe que o Chico começava a psicografar uma carta. E eu estava sentada com as outras pessoas e eu percebia que era o meu filho. Então eu já começava a me emocionar e aí eu levantava e ia lá pegar a carta com ele, agradecia e saía. Muito bem, eu ia fazer isso numa noite. Só que aí atrasaram outras cenas, não sei o que, não deu para fazer nessa noite. Aí passou para a noite seguinte. Na noite seguinte, o Caio Blatt tinha que gravar a cena dele porque ele tinha que ir embora. Tá. Então também não deu para gravar na outra noite. Então foi para 3ª madrugada. Eu sou uma pessoa totalmente diurna. Eu assim, acordo cedo, passo o dia à noite, eu fico com sono. Então a 3ª noite sem dormir e sem conseguir dormir direito durante o dia. Sim. Aí essa parte emocional, assim, na primeira noite eu fiz um testezinho, chorei e tal. Na segunda noite fiz um testezinho, chorei bem menos. Na 3ª noite não saía uma lágrima. Eu falei, pronto. Agora foi. Acabou a minha carreira. Acabou. O que eu vou fazer? Aí eu puxei a emoção assim bom, tenho filhos, né? Então eu meio que falei, bom, se fosse o meu filho. Só que assim, eu não saiu uma lágrima, mas quem vê, que as pessoas que viram, falam, não, Fernanda, mas assim, pra mim não precisou de lágrima. Sim. Mas eu me cobrei, eu falei, poxa vida, eu tinha que ter chorado. Eu chorei no dia anterior, na outra, e não chorei, eu choro tão fácil. Secado. Então assim, é complicado você se preparar muito antes, pra mim. Veja bem, pra mim, eu não sei, cada pessoa tem um jeito. Como decorar texto, cada pessoa tem um jeito. Eu gravo e escuto. Tem gente que lê. Então, não entendi, tu grava o texto? Eu gravo no celular o meu texto, eu leio, gravo com a intenção, tipo, umas 6 vezes cada fala. E aí eu fico escutando. Eu escuto antes de dormir, escuto no carro. Já ia dizer, sai andando no carro e vai escutando. Aí o texto vai entrando. É tipo uma música. Tipo isso. É o jeito pra mim que eu achei mais fácil de decorar. Se eu ficar lendo, eu me disperso muito rápido. Entendi. Então foi o jeito. Legal. Um bom método. Gostei desse. É uma música. Tá, você tem falado você tem reportado muito para você, justamente isso, que denotando que a atuação é muito individual, né? Eu acho. Mas tem algum método que você acha que pode dizer assim, nós podemos falar desse método que ele funciona para todo mundo?
Eu não sei se eu chamaria de método, mas eu acho que observação. Eu adoro, por exemplo, eu estou no aeroporto. Aí eu fico lá no aeroporto, sentada, só olhando as pessoas passarem. Aí eu fico vendo como é que os casais se comportam, como uma mãe reage com o filho. Eu nunca vou ficar passando perto de ti. Em qualquer lugar nunca que eu mais. tô, às vezes eu tô assim conversando com você, mas a minha visão periférica tá vendo Entendi. o movimento aqui. Aeroporto, shopping, restaurante, eu observo muito. Então eu acho que isso vai entrando, né, no HD da gente. Quando eu preciso de um personagem assim, eu falo, putz, eu assisto o filme também, tem que ser mais ou menos assim. Eu fiz no filme do Halder, a Bem-vinda a Xeramobim. Foi um papel pequenininho, uma participação pequena, era uma policial federal. E ela prendia o pai como é o nome dela? Da Monique Alfradique, ótima, maravilhosa, uma fofa. E ela prendia o pai. E aí vou fazer uma policial federal. Então, como é essa policial federal? Aí eu adoro esses filmes de ação, de suspense, né? De descobrir quem é o assassino. E aí eu peguei alguns, fui olhando, vi como que se comportavam mais ou menos e fiz, que era uma coisa assim mais dura, mais impostada, não dou um sorriso, bem séria mesmo e bem desconfiada. Então foram 2 cenas, até uma delas está no teaser do filme. Falei, metade da minha participação tá aí. Tá entregue. A outra metade é numa outra parte. Mas eu mudei. Tem gente que fala, nossa, eu nem te reconheci. Sim. Porque, né, você ri, você tá sempre arrumada, toda de preto, cabelo preso, com cara de brava. E aí eu vou buscando. Então, assim, uma das coisas que eu faço é observação. E isso vale para todo mundo. Tá. Aí tu me falou agora, isso me remeteu a uma pergunta. Você observa as pessoas, você observou uma policial, como é que ela se comportava e tal. Mas tem um limite que a gente tem que ter entre a atuação que você acha que seria o profissional, o perfeito e o cômico. Porque tu me falou do Bem-vindos a Xeramobim, aí eu me lembrei do Cabra da Peste, que tem a policial que é uma mocinha, que ela é bem do jeito que tu descreveu, carrancuda, não dá um sorriso, cabelo preso e tal. Só que ela é cômica. Onde é que tá essa linha pra ti? Quem manda é o diretor. Você pergunta assim, como é quando vem pra você o personagem? Você fala assim, não, esse personagem é sério mesmo, assim, ou tem alguma pegada cômica? Não, ele é sério. Então você vai pro sério. Entendi. Depende. Eu assim, a minha professora de canto fala que eu deveria fazer um canal, alguma coisa, porque toda vez que eu chego contando alguma história pra ela que aconteceu comigo, ela dá muita risada. Eu falo, eu não sou engraçada. Ela, você é muito engraçada. Aí eu falei, bom, não conhecia esse meu lado. A gente já deu altas risadas aqui hoje. Pois é, não conhecia, que eu não contei as piores histórias. Nem vou contar, né, gente? Queima o filme. Mas aí assim, depende do que falarem pra você fazer. Entendi. Não, Fernanda, vai por... Eu sempre falo para os atores jovens, né, esse espetáculo novo que a gente está fazendo, o Dirty Dancing, que a gente, né, tem que mudar o nome. Sim. Vai chamar Uma Noite em Ritmo Quente. Tá. E aí os mais novos, assim, que não têm experiência, eles ficam perguntando as coisas, né? Eu entendo essa curiosidade, essa ansiedade e tal. E eu falo justamente isso. Eu falo, gente, você tem essa personagem, ela tem um passado. Essa cena, ela tem um passado. De onde veio essa baby? Da onde ela veio? Como é que ela foi criada? Ela é a filhinha do papai. Ela então busca isso, essa filhinha do papai, para você chegar nessa cena. A cena não é só aquela cena. A cena vem de algum lugar. Sim. É uma passagem, a cena. Sim. E ela vai para outro lugar. Então eu sempre falo, gente, vamos para trás. Como vocês acham que ela é? A vida dela foi fácil, ela é preocupada com as pessoas, ela quer ajudar o mundo, já a irmã dela é muito fútil, mas então elas foram criadas do mesmo jeito. Como é que ela saiu assim? Gente, porque irmãos saem assim. São diferentes. Criados do mesmo jeito, cada um sai de um jeito. O Rodrigo Santoro, ele uma vez eu estava vendo a entrevista dele, ele falando de um personagem que ele fez, que era um imigrante. Aí a produção tinha feito o quarto, do qual ele trabalhava, iria atuar, aliás, e ele chegou e
foi conhecer o quarto. Aí ele disse, não, se eu sou imigrante, eu vim de um determinado... Justamente isso. O personagem, ele tem um passado, ele tem uma... Ele nasce. Ele tem uma história. Ele tem uma história. Ele não é o personagem que acontece durante o filme, não é uma personagem que acontece durante uma atuação simples do teatro. Ele tem toda uma história, ele tem que ser contextualizado. Aí ele disse, não, eu vim... eu sou imigrante de tal lugar e tal lugar, então o que eu iria fazer? Aí ele ficou pegando as coisas do quarto e modificando de acordo com o que ele pensava que uma pessoa que viria dele teria feito isso, né? Eu achei surpreendente, porque você realmente cria uma persona, e isso faz com que, de certo modo, ela exista, né? Eu acho que tudo ajuda. Traz a por exemplo, figurino ajuda. Uhum. Figurino, esse filme que eu fiz do Volney, que era A Ilha da Morte, né? Uhum. Era 1950. Então, assim, quando a gente né, foi, leu, tal, não sei o quê, quando eu coloquei o figurino, aí fizeram meu cabelo, eu não tava vendo, brinco, tal, toma a bolsa, põe o sapato. Quando eu olhei no espelho, eu me arrepiei todinho. Eu falei, gente, eu tô a minha mãe todinha. Eu tava igualzinho as fotos que eu via da minha mãe quando ela era jovem. Sério? E assim, aí eu tirei uma foto que eu pus o pé igual minha mãe colocava, sabe? Era um pezinho assim meio de Miss, que ela falava pra mim. Aí punha um assim na frente do outro. Até essa foto minha é com a Jane Azeredo, eu e ela, né? E aí eu olhava no espelho e falava, gente, eu não tô acreditando. Eu tava em 1950. Então, assim, até a forma de falar, de andar, de sentar, ficou tudo em 1950. E a roupa ajudou muito, o figurino ajuda muito. Quando eu fiz Bezerra de Menezes, era 1910, mais ou menos. Sim. A gente gravou também de madrugada, em Pacoti. Já gostam de colocar de madrugada. 2 madrugadas, porque não podia barulho de moto, barulho de carro, buzina, nada disso, né? Então, e a minha sorte, eu tive muita sorte, porque eu tinha umas 5 saias. A roupa era fechada até aqui no pescoço, toda fechada, uma saia enorme, 5 panos assim. E a gente gravou no frio, de madrugada tava frio. Teve um pessoal que gravou em Maranguape, quase derreteram em Maranguape. Aí quando eu coloquei essa roupa, eu olhei no espelho, eu fiz 2 tranças, coloquei pra cima, assim, eu fiz a esposa do B de Paiva. Não tinha fala nenhuma, só tinha atuação, né? Assim, não abria a boca, tipo o Rodrigo Santoro, as Panteras. Eu sempre me lembro quando eu fiz esse filme, eu me lembro dessa cena dele de falar, não tive fala, mas eu tive atuação. Ele tive atuação. E aí, quando eu coloquei, automaticamente você não consegue sentar assim. Sim. Então as mulheres da época sentavam assim, e com as mãozinhas aqui na frente, e a cabeça sempre muito, muito respeitosa. Então eu adoro ver o figurino, pegar, colocar, para poder ir entrando no personagem. Eu acho que, pra mim, mais uma vez eu falo, pra mim funciona demais. Entendi. Nem sempre dá pra gente ter um papel de destaque, né? E você falou agora do Rodrigo, e é justamente isso. E como é que é isso, assim? Tipo, tem problema de ego? Não, eu não vou mentir. Não vou mentir que eu gostaria de ter papéis maiores. Ainda bem que eu fiz uma pergunta polêmica. Não, gente, claro, se você é atriz, você quer atuar. Sim, né? Exato. Mas assim, eu acho que um papel pequeno, quanto menor o papel, mais força você tem que fazer para ele aparecer. Tá. Então, assim, você só tem aquele minutinho para mostrar o seu trabalho. Sim. Se você naquele minutinho não aproveitar, não der o melhor, passou. Porque você não vai ter milhões de cenas para, não, aquela não estava muito boa, mas aquela estava. Aquela outra foi até melhor. Então, assim, no Bate-Coração, o meu papel foi maior. Eu fiz a mãe da Luiz, da menina que recebe o coração, né? Que é a filha do Glauber, de verdade. Eu fiz a mãe dela. E foram várias cenas. Então, eu pude mostrar mais, e era uma carga emocional muito grande, falava de doação de órgãos, depois vinha a felicidade, a cena final, que a gente até gravou 1 ano depois, deles super felizes, porque até então eu estava tensa, chorava, desesperada, e
E aí a última cena, que foi 1 ano depois, foi Feliz. Então deu para mostrar o trabalho de uma forma mais confortável. Mas quando você tem uma cena pequena, tipo a Polícia Federal, que ela mal tem fala, a única coisa que ela fala é polícia. Aí você fala, se eu não pegar aqui, foi, né? Então eu sempre falo. Então polícia tinha que sair direito. Bonito, polícia Como é que, de dar medo. Assim, diga pra mim. Tipo, polícia. Tipo isso. Tá certo. Mas eu gostaria de papéis maiores, óbvio. Acho que se o ator falar, não, eu não ligo pro tamanho de papel. Óbvio. Não ligo, se eu já peguei, vamos trabalhar o que nós temos. Mas se for maior, você mostra mais o seu trabalho, você participa mais. Fiz um filme agora, que vai lançar acho que em abril e maio, De Repente Miss. Que é um filme sim. Com a Fabiana Carla, que ela é a protagonista, uma figura, e a Daniele Vinitz, que é a antagonista. E esse também eu tive uma participação maior, não sei como é que vai ser na edição, né? A gente nunca sabe. Porque às vezes você acha, nossa, eu fiz um monte de coisa. Eu fiz um monte de coisa. Na edição, ué, cadê? Aparece a mão passando assim. O Gerardo Leto, quando ele fez o Coringa, ele ficou reclamando que ele fez um monte de cena. Não, e isso acontece, gente, não é acontece. só aqui não que acontece. Acontece em Hollywood, acontece em todo canto. Em todo canto. Você faz, aí tem cenas que, não ficou legal, não deu tempo, não diz nada, enfim, cortou. Ela não... O filme toma um rumo que ele... que acham que fica desnecessária Desnecessário, a cena. exato. E assim, pra todo mundo, ator famosíssimo e ator desconhecido. Tá. Funciona do mesmo jeito. Eu acho que sim. Eu tenho uma pergunta hoje, que do podcast, a gente está com 4, esse é o 5º. É a primeira pergunta de uma pessoa que assiste o podcast assiduamente. A minha filha. Ela... hoje a gente estava conversando, aí eu disse, olha, eu vou entrevistar uma atriz, o nome dela é Fernanda, e eu queria saber o que é que eu não sei o que eu vou perguntar para ela. Ela disse assim, pergunta qual foi o trabalho mais difícil que ela já fez na vida e qual foi o trabalho mais importante. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer hoje. O mais difícil, oh meu Deus, eu acho que foi esse da Rosemary, da Raposa das Tetas Inchadas. Não, teve um outro também que foi bem, bem difícil, porque foi um espetáculo que a gente fez, agora eu tô lembrando, né? Que a gente vai, né? A idade, assim, o HD da gente tá cheio de informação, aí pra gente selecionar... Tem que selecionar, tem que dar um search. Mas assim, eu fiz um outro espetáculo com o Sidney Malveira, do Teatro Novo, chamava Na Contramão do Tempo. Era um espetáculo que não tinha fala. Tá. Não, a gente não tinha fala, então tinha sonoplastia, iluminação e gestos. Complicado. Era um espetáculo belíssimo, lindo, lindo. Ele ganhou prêmio e tal. Era uma história assim de um aborto e você não conseguia definir se as duas personagens estavam mesmo, que depois de todo o espetáculo a gente tinha uma conversa com o público. E cada um entendia uma coisa. Gente, sem fala realmente é muito difícil, né? Mas era um espetáculo... São vivências plástica, que você... A iluminação, foi lindo e foi muito difícil, porque realmente você, sem falar nada, dispersa muito rápido, Sim. né? A pessoa... E a gente apresentou no Dragão do Mar justamente em janeiro, quando estava tendo ensaio para o pré-carnaval. Então tinha barulho lá fora, mas assim, foi lindo esse espetáculo, lindo, lindo. Foi muito difícil fazer. E eu envelhecia no espetáculo. Então eu começava jovem e envelhecendo, então você vai arqueando, você vai tendo movimentos mais lentos. Era muito interessante, sem sair do palco. Entendi. Não sair do palco em momento algum. Teve esse da Rosemary também, que foi muito interessante, porque era uma carga emocional muito grande. Vinha do desprezo para o ódio, era um espetáculo que tinha várias surpresas, então, e sem braço, né, você não consegue se apoiar. Teve um também, que foi um comercial que eu fiz lá em casa, que eu morava no Porto das Dunas, que a gente gravou no telhado, um dia que estava um sol escaldante. Tinha uma criança junto, a gente sentada em cima das telhas, uma criança bem branquinha, e eu olhando a criança ficar vermelhinha, e era com o Joy também, tinha que casar a pipa subindo, ou seja, tinha que ter vento no mesmo momento em que tinha sol, só que aí passava uma nuvem.
De novo, eu sei que acho que a gente ficou umas 4 horas gravando. Esta criança saiu vermelha, a gente cansado, suado, em cima do telhado. E eu vou dizer, com Joy sendo Joy. Eu amo o Joy, gente. Também, mas é o Joy sendo Joy. Tipo isso. Você me falou agora de publicidade e realmente me despertou uma pergunta interessante. Você atua para o cinema, você atua para o teatro e para a publicidade, né? Porque eu não posso dizer assim que eu conheço a Fernanda. Eu conheci você atuando justamente para a publicidade. Era modelo publicitária. Hoje em dia eu vejo a Fernanda como uma atriz de cinema. E do meu curta. Eu vou levar isso para a vida toda. Eu vou levar isso para a vida toda. Quais são as diferenças entre essas 3 plataformas assim de trabalho? Olha, assim, o teatro, a gente tem aquela energia. Uhum. Não tem como não. Então, assim, principalmente quando a gente faz infantil, a gente quebra a 4ª parede. Tem esse espetáculo que a gente se apresenta já. A 4ª parede que a gente chama é a divisão entre o palco e o público. Tá. Então, eu tô aqui no palco, aí eu viro e converso com uma pessoa. Entendi. Você coloca o público dentro do espetáculo. Infantil tem muito isso, muito, muito. Comédia tem muito isso também. E aí, isso é muito legal porque é uma troca de energia. Uhum. Então, no cinema e na propaganda, não existe isso. Não tem. O que a gente fez agora com Bem-vindo a Quixeramobim foi muito legal, porque o elenco que ficou aqui, a princípio, no começo, tinha ainda os atores principais, mas depois eles foram embora, cada um para sua casa, e ficou aqui alguns outros atores, e a gente ia nas salas de cinema. Então a gente chegava no fim do filme, quando começava a subir os créditos, acendia a luz e a gente entrava assim, uns 8 atores. Ah, legal. E aí o público ficava assim, sabe? Olha. E foi um teatro junto com o cinema. Sim. E isso foi muito legal, porque o filme ficou bem divulgado e as pessoas achavam, não, a gente vai encontrar os atores, e tirava foto lá fora com a gente, sabe? Assim, foi muito, muito legal. A gente fez isso boas semanas, muitas semanas. Tanto é que o filme está aí, um maior sucesso, graças a Deus, que é um filme maravilhoso, super divertido, alto astral. E eu acho que também teve um pouco do esforço também dos atores de ficar no corpo a corpo, porque a divulgação chega uma hora que para, né? Então, a diferença é essa. E propaganda é aquele negócio comercial, você é uma mãe. Eu comecei como mãe de criança, hoje eu já faço mãe de adulto. Né? Eles crescem, né? Daqui a pouco eu vou fazer avó. Eles têm de crescer. Pois é. E aí, assim, atuação é atuação em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu acho assim, isso não muda de jeito nenhum. O que muda é a energia. Entendi. Então, assim, se eu tô num set, por exemplo, adoro gravar com o Ednei, que veio aqui depois. Que veio aqui. Ele é assim, ele é claro e rápido. Sim. Não sei o que. Tem por exemplo, o nosso querido e finado Ronaldo. Ah, sim. Ronaldo eu adorava ele de paixão, só que o Ronaldo, ele se alongava, não é assim que eu quero, faz um pouco mais pra esquerda. Ele procurava uma atuação. Você virava um pouco mais pra esquerda, então mais meio grau pra esquerda. Então assim, ele era muito detalhista, chegava uma hora que a gente cansava. Uhum. Aí sabe, sorria, o sorriso já não saía mais. Você tinha sorrido 4 horas, não saía mais. Eu fiz um filme com ele, Amigo das Hortênsias também. Mas assim, ele foi o primeiro. Demais. Era uma força assim. Demais. Então só que ele tinha isso do cinema. Exato. E ele punha isso no na publicidade. Na publicidade. Exato. Só que a publicidade é muito dinâmica. Uhum. Então tinha que dar uma corrida. Então eu acho assim, a atuação é igual em todo lugar. Não muda. Só muda mesmo a energia do meio. Entendi. Você é mãe de 2 pessoas, de um casal, que vez por outra eu vejo na TV, e toda vida que eu vejo na TV, eu olho na rede social, tá um post da mãe coruja dizendo assim, olha, tá na TV. E olha que eu babo pouco, porque se deixar é todo dia. E
é mãe de uma modelo e atriz, que é a Mila, que a gente estava conversando aqui antes, ela já virou a querida de um cliente que a gente tem para gravar os vídeos. O que é que você passa para os dois da sua experiência? Olha, assim, ele, meu filho, por exemplo, ele sempre foi muito na dele, muito fechado, muito tímido. Ele parece realmente até eu nada a achava, ver. inclusive, que ele ia fazer engenharia mecânica, ele sempre gostou de carro, correu de kart e tal. Aí ele chega pra mim um dia e fala, mãe, eu vou fazer jornalismo. Eu, é? Aí eu imaginei, vai trabalhar em jornal, né, escrito. Aí lá na Unifor, não, eu vou fazer estágio no jornal. Aí depois eu vou fazer estágio na TV. Mãe, eu vou fazer estágio na Verdes Mares. Eu, gente, mas ele vai escrever Ele as vai coisas, fazer né? Porque tudo. do jeito que ele não, quando ele era pequeno, ele não gostava de fazer propaganda. Entendi. Aí quando chamavam e me chamavam, eu falava, Diego, por favor, filho, faz, fica tão chato pra mim. Tá, mãe, quantos carrinhos Hot Wheels dá pra comprar pro cachorro? Eu comprava ele. Eu falei, não, filho, você compra tantos carrinhos Hot Wheels. Tá bom, vai, mãe, eu vou. Então era meio isso. Sensacional. Aí quando ele foi pra TV, eu falei, gente, aí a primeira vez que ele apareceu, eu falei, meu Deus, ele vai apresentar. Pra mim foi um choque. Uhum. Porque eu me lembro dessa né, desse bloqueio, não é nem bloqueio, mas do jeito desse período. E hoje ele é super desenrolado. Então, Sim. assim, eu acho que o meu marido também é chefe de cozinha, já tivemos um programa, né, na TV, que também é bem desenrolado. Então, eu acho que acaba indo no DNA, nos exemplos que eles veem, né? E ela também, a minha filha, ela não é atriz, mas ela desenrola. Deu pra ela desenrola. Ela vai e faz e ela é multifuncional também. Então, eu acho que assim, o que eu mais prezo é que eles se comprometam. A partir do momento, vou fazer, então faço o melhor possível. Tá. Eu acho que isso para tudo na vida. Você não pode estar pela metade nas coisas. Estressa. Eu gostaria de ser mais relax. Tá. Eu queria ser mais assim, mas eu não sei ser assim. Ou eu entro Tem de certeza cabeça... que tu é uma pessoa totalmente relax que a gente conhece. Olha, quando as pessoas assistirem esse podcast, quem me conhece mesmo vai fazer, acho tão engraçado. Tem gente que fala, nossa, Fernanda, você é tão zen. Né? Eu acho sou zen demais. Paciência. É assim, você falou pra chegar a tal hora, eu chego 10 minutos antes. Tá. Se eu vou atrasar, eu ligo, olha, eu tô atrasando 10 minutos. Chegou hoje. Então, assim, compromisso bem no é horário. compromisso, Uhum. trabalho é trabalho. Então, tem um espetáculo, eu tô lá, todo ensaio, eu não precisa estar nesse ensaio, mas eu tô no processo. Entendi. Então, eu tô lá. Então, esse compromisso, esse comprometimento, esse profissionalismo é o que eu sempre passei para os meus filhos. Tá. Desde pequenos, assim, escola, atividade, sempre foi assim. E cobrei isso. Então, chega uma hora que você vê o resultado. É natural deles. Eles são super, assim, profissionalmente, totalmente engajados. Assim, até estressados demais. Aí, passei do ponto, mas, enfim... Aí cada um acha o seu caminho, né? Hoje já tem 25 e 27 anos, já são adultos. A gente está terminando o podcast. Eu tenho uma última pergunta, além de fazer o nosso bate-bola. Mas a minha última pergunta é referente a uma coisa que a gente conversou no começo. Não dá para se viver de ator, de atuação. Mas o que é que você diria para uma pessoa que quer começar na área? Vale a pena? É assim. A gente também não são questões de valores financeiros, óbvio. Isso não mantém o mundo, mas mantém a vida das pessoas. Mas eu queria saber, a Fernanda dissesse uma mensagem assim, eu quero deixar uma mensagem para quem está começando e hoje a mensagem é essa. Não adianta a gente ir contra a natureza da gente. Isso é importante entender. Eu fui várias vezes na minha vida, eu saí, porque eu falei, não, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Eu fui muito infeliz, muito infeliz. Hoje ainda, daria para eu trabalhar e ganhar dinheiro numa outra coisa? Daria, mas eu seria profundamente infeliz. Então, eu acho que a gente chega num ponto da vida da gente, dá para ser ator e viver? Dá, mas muito sofridamente, principalmente aqui no Ceará, assim, para pagar a conta. Eu vejo pelos amigos que eu conheço, pelas pessoas que eu conheço. Mas o conselho que eu dou é não vai contra a sua natureza. Por mais que você não consiga, busque um caminho, tenha uma outra profissão paralela, como 80% dos atores que eu conheço têm.
Tanto é que a gente ensaia à noite e fim de semana. Amanhã, por exemplo, eu tenho ensaio do espetáculo das 2 às 6. Todo domingo a gente está ensaiando. Por quê? Porque as pessoas têm trabalhos normal. Onde ganham dinheiro para se sustentar. Entendi. Mas não deixam esse sonho, essa paixão, porque é uma paixão, para trás. É isso que eu falo. Não, tem uma outra atividade paralela. Tente ter uma atividade paralela. Porque as pessoas conseguem desse jeito. Então é mais ou menos isso que eu aconselho. Não vai contra a sua natureza. Ótimo. Gostei. Eu sempre termino, como eu falei no podcast passado, pro Ednei, fazendo umas perguntas de bate e volta rápidas. Eu sempre pergunto algumas coisas relacionadas à direção, mas hoje eu estou com a atriz, eu tenho que fazer algumas perguntas que são relacionadas à atriz. Melhor atuação na vida? Minha melhor atuação Sim. na vida? A Rosemary. A Raposa das Tetas das Inchadas. Tetas Inchadas. Que eu até ganhei prêmio de melhor atriz coadjuvante com esse papel. Muito legal. Massa. Melhor atuação que viu? Pode ser no cinema, não precisa ser no teatro. De qualquer pessoa? De qualquer pessoa na vida. Pergunta Pode ser até da Mila ou do filhinho. Ai, gente, não, pelo amor de Deus. É muita informação. Ai, não sei. Não sei te dizer. Tá. De um filme... Normalmente aquelas que a pessoa se desconstrói dela mesma. Então, assim, que ela fica totalmente diferente dela. Eu gosto desses desafios. Entendi. Eu gosto. Eu tenho uma atuação que pra mim é uma das mais geniais, que é o Pianista. Sim. Eu adoro a atuação dele. Pra mim sempre tá na memória, assim, a cena dele andando no meio da guerra, tudo destruído, pra mim é genial. Que é uma coisa assim profunda, é uma coisa... Ela tem uma carga dramática muito boa. Bem grande. Se você quisesse fazer um papel na vida, seria... bate e volta. Eu gostaria de fazer um filme de ação. Sério? Sério. Legal. Sério. Eu adoro, assim, filmes de ação. Tanto é que eu adorei fazer essa Polícia Federal. Entendi. Assim, se fosse maior o papel, eu adoro esse tipo de filme, tipo NCIS, CSI, esse tipo de coisa, sabe? Eu adoro. Criminal Minds, eu acho o máximo. Fernanda, eu agradeço demais a sua presença aqui. Só engrandeceu o nosso projeto. E no Espaço Novo, eu fico morto de contente de ter recebido você como a primeira pessoa aqui nesse espaço. Legal, eu fico feliz. Muito obrigado. Obrigada demais. Pra todo mundo, foi muito legal estar aqui. Valeu. Obrigada. Gente, e a gente encerra hoje o episódio do podcast Fala Aí no Estúdio Novo, Electric Circus, com a representação do Robert Kennedy, nome importante na fotografia. Tá bom? Muito obrigado. Assiste, curte e compartilha. Valeu!